Eu sei que eu tenho um monte de material para enviar para o YouTube, texto para escrever, um monte de conteúdo para produzir, e eu não falei sobre a volta oficial da Fórmula 1 para a Rede Globo. O canal volta a receber a categoria depois de 5 anos que o campeonato, não só a Fórmula 1, mas também Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula Academy, todos esses campeonatos da FIA de protótipos ficaram na Bandeirantes durante esse tempo todo. E eu tô aqui refletindo sobre essa revolta de parte do coletivo sobre a volta da Fórmula 1 para a Vênus Platinada. Aliás, chamar a Rede Globo de Vênus Platinada mostra o quanto que eu sou velho, mas isso é assunto para outro tópico. Vamos lá. Eu entendo a questão da preferência das pessoas pela transmissão atual, pelo Sérgio Maurício, pelo Reginaldo Leme. Entendo. Gosto não se discute. Qualidade também. Eu até concordo com aquelas pessoas que entendem que a qualidade da cobertura jornalística da Fórmula 1 vai cair quando voltar para a Rede Globo. Na verdade, não é nem cobertura jornalística pura e simples. É a transmissão do evento. A gente vai ter 15 corridas na TV aberta contra 24 que eram exibidas pelo Grupo Bandeirantes. As demais provas no Sport TV. Todos os principais eventos do final de semana no Sport TV. Os treinos classificatórios não serão exibidos na Rede Globo. E aí, eu tendo a concordar com aquelas pessoas que não contam com TV por assinatura, dependem exclusivamente da TV aberta e que são apaixonados por Fórmula 1. Para quem não sabe, o Brasil é o país que tem a maior audiência global da Fórmula 1, considerando os fãs do esporte, os curiosos, considerando aquelas pessoas que caem de paraquedas, que ocasionalmente acabam assistindo as corridas. É um público muito grande, é um público maior do que Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Inglaterra. Falei Reino Unido, né? Enfim, vocês entenderam. Então, para o Brasil, o brasileiro, ele é apaixonado ele gosta de carros, tá? Eu vou corrigir, antes que eu me perca. Ele gosta de carros. O brasileiro tem como uma das suas paixões os carros. E por conta disso também acaba assistindo esportes a motor, seja de forma eventual, seja de forma ali corriqueira, com uma certa constância. Acontece que a Bandeirantes é um canal muito pequeno, né, minha gente? A Bandeirantes dá 2, 3 pontos de audiência. A aposta da Liberty Media em receber apenas 15 provas no lugar de 24 como audiência da TV aberta, e a gente tem que levar em consideração que em outros países a Fórmula 1 não é exibida na TV aberta. O Brasil é uma exceção de regra. Em vários outros mercados você tem os canais fechados ou o streaming exibindo, a Sky Sports lá no Reino Unido, nos Estados Unidos é a ESPN. Então, o Brasil é uma exceção de regra. A aposta da Liberty Media é que 10 pontos de audiência na Globo é muito melhor do que 2 ou 3 pontos na Bandeirantes. E é uma conta simples de fazer. É bem fácil identificar que essa troca que a Liberty Media está fazendo em ficar com a Globo vai favorecer aquilo que a Liberty Media mais quer, que são os números de audiência, e não necessariamente o dinheiro que vai ganhar. E no final das contas, a mesma Liberty Media está abrindo mão de propostas mais competitivas de Record e da própria Band para ter um impacto maior com essa maior audiência da Rede Globo, e você tem um efeito em cadeia nisso. As marcas que vão patrocinar as corridas se valorizam. As marcas que já estão na Fórmula 1 vão se valorizar com esse market share, com esse público que a Rede Globo vai entregar. E com certeza os acionistas, os investidores vão ficar felizes em perceber que no seu maior mercado global, a Fórmula 1 ganhou audiência. Veja que eu não estou falando de qualidade de transmissão, da cobertura televisiva. Eu estou falando de números puros e simples. E os números são frios mesmo. A gente sabe disso. E a gente sabe que, para o fã de Fórmula 1 raiz, estava sendo uma maravilha receber
pré-corrida de 30 minutos ou de 1 hora se você mora em São Paulo, recebendo toda a cobertura adicional, porque nos treinos classificatórios, que é o que eu mais acompanhava, também tinha meia hora adicional antes do treino para fazer comentários, entrevistas, repercussões, todo aquele trabalho que a gente viu que a Bandeirantes pôde entregar, apesar de suas críticas ao Sérgio Maurício e ao Reginaldo Leme. Eu, particularmente, vou sentir falta da Mariana Becker fazendo a cobertura em loco da Fórmula 1, porque eu entendo que ela é muito competente no que faz. Ela traz uma visão que é de dentro, a visão de quem está ali na Fórmula 1, apesar do equívoco cometido no lance da camiseta da homenagem do Vettel, que ele fez no ano passado, que a Mariana Becker deu uma barrigada jornalística, porque sim, o Verstappen tinha recusado a camiseta e outros jornalistas que estavam ali mostraram esse lance, mas veja, começar com veja bem é complicado, mas veja bem, a Globo vai fazer com que o esporte alcance um número maior de pessoas. Eu acho que cabe à Rede Globo também trabalhar com a Fórmula 1 como um produto premium, não apenas como mais uma modalidade esportiva dentro do esporte espetacular. A Fórmula 1 hoje tem uma popularidade que não tinha em 2019, 2020, quando a categoria deixou a Rede Globo, e entendo que a própria Rede Globo não poderia sequer imaginar que o campeonato de 2021 seria um dos mais disputados da história. O que a Globo muito provavelmente comeu bola é com a transformação do público. Ela ignorou o efeito Drive to Survive, ignorou que esse público estava se renovando, que mais pessoas estavam acompanhando a categoria, que essa audiência global estava subindo em função do documentário da Netflix, uma audiência que, por sinal, aumentou em 75% junto ao público feminino, dentro desses grupos de novos públicos. Hoje a gente sabe qual é o nome de todos os 20 pilotos do grid. A gente sabe o nome de chefes de equipe de boa parte do grid. A gente sabe quais são todas as equipes, quais são os números, os patrocinadores. Todas as equipes estão nas redes sociais, os pilotos estão nas redes sociais. Então, é uma Fórmula 1 muito diferente daquela que que a Rede Globo abandonou lá atrás. E era uma Fórmula 1 que estava em transformação. Faltou sim percepção da Globo em observar que esse produto estava mudando e valorizar esse produto tal e como merecia ser valorizado. Tudo bem, é uma dificuldade enorme em convencer o brasileiro médio a assistir um esporte que não tem brasileiro correndo. Mas agora temos o Gabriel Bortoleto nos carros da Kick Sauber e os rumores, especulações, nada confirmado, mas a possibilidade de eventualmente o Felipe Drugovich finalmente estrear na Fórmula 1 através da Cadillac. Não temos nada certo, mas são os rumores de momento. Então, é uma Fórmula 1 bem diferente. É uma Fórmula 1 diferente, onde a Bandeirantes deu a sorte de receber um campeonato fantástico em 2021 e que depois teve uma natural queda de interesse, porque 2022 e 2023 foram duas grandes chatices. 2024 teve uma dose de emoção porque o Lando Norris quis embaçar o rolê do Max Verstappen. E em 2025 temos uma temporada muito interessante, a mais equilibrada da década, onde a gente tem também a perspectiva de que, apesar das mudanças de regulamento em 2026, de que a dinâmica do grid mude. De repente, a Mercedes volta a ter um carro dominante, a Red Bull, com todos os problemas que tem, vai ser um carro de meio de pelotão, a McLaren vai continuar com a sua constância de melhora em uma história fantástica que, de novo, quando a Rede Globo deixou a Fórmula 1, a McLaren era um carro de final de grid. Temos um cenário completamente diferente, com o próximo campeão mundial de pilotos vindo da McLaren. Isso é uma coisa que a gente já sabe e que todo mundo vai trabalhar esse marketing a partir de agora, inclusive a própria Rede Globo. Dito tudo isso, eu entendo por que você está revoltado pela saída da Fórmula 1, da Rede Bandeirantes para a Rede Globo. Mas eu tendo a não concordar muito com isso, porque a tendência é que a Fórmula 1 consiga mesmo expandir o seu público no mercado brasileiro em função de estar não apenas na TV aberta, mas no principal canal da TV aberta no Brasil. E com uma dinâmica completamente diferente, com um momento da Fórmula 1 diferente,
com perspectivas diferentes, com um piloto brasileiro no grid. São todos os elementos que podem ajudar a fazer com que a Fórmula 1 ganhe o impulso necessário aqui no Brasil, e sim, todos os envolvidos vão ganhar com essa decisão, com essa mudança, inclusive a própria Rede Globo, que com certeza vai ter mais audiência no Globoplay e vai ter um aumento de audiência no Sport TV, seja pelo Globoplay, seja pela TV por assinatura. A mudança da Fórmula 1 para a Rede Globo é uma decisão eminentemente comercial, onde todos os envolvidos vão sair ganhando. Talvez a gente saia perdendo pela obrigatoriedade de repente, ter o Sport TV para assistir as corridas. No caso do Grupo Band, você até poderia não ter o Band Esportes, desde que você assistisse a corrida ao vivo na TV aberta. Agora, no Sport TV ou na ida para a Globo, o Sport TV volta a ser essencial, porque pelo menos 9 etapas do Mundial de Pilotos serão transmitidas exclusivamente pelo canal pago da Rede Globo. A gente sabe que acaba doendo no bolso, mas a gente sabe também que muitas pessoas vão aceitar a Rede Globo sem reclamar, porque o Fórmula 1 TV Pro é bem salgado. Dos streamings dedicados às ligas esportivas, é um dos mais caros, apesar de você conseguir pagar menos em parcerias com algumas operadoras de TV por assinatura, como é o caso da Claro. Então, eu sinto que a maioria reclama neste momento, mas vai aderir à Fórmula 1 na Globo, sem reclamar muito, sem ficar brigando nas redes sociais, quietinho no silêncio do quarto da sala, porque é o que temos para hoje. E agradeça da Fórmula 1 não ser exclusiva da TV por assinatura. Era o que a Rede Globo queria, bem dizendo a verdade. Não foi assim porque a Liberty Media negociou com a Globo e convenceu a Rede Globo a transmitir pelo menos 15 corridas na TV aberta, também atendendo aos interesses da Liberty Media. No final das contas, você pode até reclamar que não vai conseguir assistir a todas as etapas porque ou não tem grana para pagar pela Globoplay, ou não consegue ter um serviço de TV a cabo em casa, ou não tem interesse de ter TV a cabo apenas e tão somente para a Fórmula 1. Mas sempre poderia ser pior. Não dá ideia para os caras porque eles podem piorar tudo. E eu não gostaria que a transmissão da Fórmula 1 no Brasil piorasse. Tem dirigente que já se aposentou da categoria, chamado Ecclestone, que queria efetivamente tirar a Fórmula 1 da TV brasileira porque não ligava muito para o público brasileiro, para a torcida brasileira, mesmo com prova em Interlagos sendo sempre muito interessante, mesmo com um público empolgado, um público inflamado, se bem que o Bernie Ecclestone não queria nem que as equipes e pilotos utilizassem o Twitter, porque achava que isso era uma distração retrógrada. Que bom que o Bernie Ecclestone não está, mas entre nós, dentro do contexto televisivo e do contexto esportivo, porque senão seria bem pior. Dava para imaginar que ele acabaria com a Fórmula 1, ou as transmissões da Fórmula 1 do Brasil, apenas e tão somente porque ele não dá a mínima para o povo brasileiro.